Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz. Cá estou eu, Carol Daimon, trazendo para você a terceira parte do livro Ao Seu Comando, que faz parte da coletânea de O Despertar da Consciência de Neville Goddard. E a gente está aqui na terceira, eu acredito que vai ser a nossa última parte desse primeiro livro. A gente ainda tem mais 6 livros pela frente, cada um mais incrível que o outro. Então vamos começar, se prepara para esse estudo. Abra bem os seus ouvidos e a sua mente para receber tanto conhecimento que traz para a gente grandes transformações. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo, esta nova consciência serão personificados, nenhum homem sabe, pois eu, ou a consciência realmente recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Não especule a respeito sobre como essa consciência irá se materializar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada, e que, então, estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve saber por que esta declaração foi feita, pois apenas sobre a rocha da fé algo pode ser firmemente estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. A gratidão. Aqui a gente já entra num outro subtítulo. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras "Obrigado, Pai". Quando você encontra a alegria da gratidão, ao se sentir grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um com a consciência daquilo ao que você deu graças. Deus, que é a sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo que você já está ciente de ser, e nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai, não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisará proferir as palavras obrigado, Pai, em voz alta. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou o presente que era apenas um desejo antes de você ascender em sua consciência, e a sua fé é a substância que agora precisa envolver o seu desejo. Esta elevação na consciência é um matrimônio espiritual onde dois concordam em ser apenas um, quando a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Seja o que for, é uma promessa muito grande. É incondicional. Ele não declara que a sociedade deve julgar aquilo que você pede como certo ou errado. Este critério é você quem decide. Você realmente quer isto? Você deseja isso? Então isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome. O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo e você pedirá em vão. Nome significa natureza ou condição. Então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinada coisa, os resultados se seguirão. Pedir em seu nome significa que eu devo me levar em consciência para tornar-me um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo: tudo quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Orar, como falamos antes, é reconhecimento. É a capacidade de acreditar que já recebestes. E isso significa que você deve alcançar a natureza das coisas que você pede, antes que você possa recebê-las. Vou fazer só uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho dessa parte que é bem importante, né, gente?
Então, aqui, eu até fiz uma anotação assim: não queira apressar, entenda que tudo tem seu tempo e está no seu tempo. Essa foi uma anotação que eu fiz, mas o que eu quero trazer é que essa naturalidade a gente pode alcançar quando a gente cria uma visualização daquilo que a gente já deseja, né? Então, você pode fazer uma meditação, fechar os olhos e vai criando. Sabe quando você quer construir alguma coisa, você não tem que pensar naquilo antes, você não tem que imaginar, por exemplo, vamos supor que você vai construir uma máquina, que você vai construir não, você vai montar uma máquina. Você tem que imaginar ali onde que você vai colocar cada parafuso, como, o que que você vai fazer na construção para depois ver a máquina como ela vai ficar. Então você vai imaginar essa construção do seu desejo. Eu gosto de imaginar, por exemplo, quero uma casa em tal lugar, de tal jeito. Aí você imagina a casa, imagina a cor que é a casa, onde estão os quartos, a cozinha, o banheiro. Aí depois você imagina de fora da casa, imagina como que é a cor dela por fora, né? O telhado, se ela é um andar, dois andares. Depois você imagina em volta da casa, depois o portão da casa. E aí isso é a forma que eu faço. Aí no portão você vai imaginar você com a chave chegando nessa casa, abrindo e olhando ela com gratidão. E isso vai trazendo para você esse sentimento de naturalidade, e é essa a gratidão que ele fala, o obrigado, Pai, porque isso já é. Você não precisa expressar, não precisa nem escrever a gratidão quando você está nesse nível. Você já está no nível de, sabe assim, de viver isso no nível da consciência, no nível da imaginação, numa dimensão, né? Você está vivendo isso na dimensão da imaginação. Quando você é, vai materializar, é que você se torna um, que é os dois concordando. É a sua consciência com o seu eu aqui na matéria, né? E isso, os dois concordam e o seu desejo vem e se materializa. Que é como eu falei também no capítulo anterior, na parte anterior, que é o feminino, o princípio feminino e masculino em ação. O masculino vem e faz a parte de engravidar o nosso subconsciente, que é essa visualização que a gente planta. E aí, nessa gravidez, tem esse tempo, né? A lei do tempo, a lei da germinação, que vai ter esse prazo para trazer para a matéria. Mas isso você precisa estar em gratidão. Então, você pode fazer essa visualização várias vezes, por vários dias, né? Até você sentir que isso realmente é real já para você, né? Num espaço-tempo onde esse desejo ele vai se materializar, tá? É, e eu achei interessante aqui também o que ele fala, né? Que você realmente quer isso, você deseja isso, então você não precisa preocupar. Deus não tá, ele não está preocupado se você vai ganhar 1 milhão ou R$ 1.000. É você que coloca o valor nisso, né? Para Deus, ele quer que você esteja bem, que você esteja experienciando essa vida harmonicamente. A gente coloca com as nossas crenças, com o nosso olhar de o ser humano, a gente coloca, reveste, né, esse desejo como certo ou errado. E isso é muito comum nessa parte assim da espiritualidade, que a gente estuda sobre a espiritualidade, a gente se bate de frente muito com essas crenças de então eu não posso ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, eu não estou fazendo um bom trabalho. Isso é uma crença muito comum no caminho espiritual, principalmente quando você usa o caminho espiritual como uma forma de uma ferramenta de trabalho. Então surgem muitas crenças, tem muita dor, né? E a gente até se libertar disso tudo é uma caminhada, uma jornada. E não é isso, né, que ele não está se preocupando. Então, eu achei isso muito forte para a gente internalizar. O seu desejo, quem classifica como bom ou ruim é você. Para Deus é só um desejo. Então, se você quer realmente isso é para você, vai te fazer bem, vai te trazer felicidade. Então, peça, crie na sua mente. Porque se para você tá bom, para Deus tá bom. Então, você vira algumas chavinhas aí na nossa consciência, né? Então, vamos continuar. O perdão. Para alcançar esta natureza mais facilmente, uma anistia geral é necessária. Nos foi dito, mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, versículo 25. Pode até parecer que isso se refere a um Deus pessoal, que fica satisfeito ou insatisfeito com as suas ações, mas não é este o caso. Considerando a sua consciência sendo Deus e você mantém nela algo contra alguma pessoa que te fez mal, então você vai estar alimentando essa condição, o que irá se refletir em seu mundo.
Mas ao perdoar esta pessoa de toda culpa, você vai estar automaticamente se libertando dessa condição, deste fardo em sua consciência, e assim poderá se elevar a qualquer nível que seja necessário. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles em Cristo Jesus. Por isso, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação é primeiro se libertar todas as pessoas do mundo das suas culpas, pois a lei nunca é violada. E você pode descansar com confiança, sabendo que a concepção de cada homem sobre si mesmo será a sua recompensa. E, portanto, você não precisa se preocupar em ver ou não a pessoa receber o que você considera que ela deveria receber, pois a vida não comete os erros, e ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro ele dá para si mesmo. Aqui também o perdão um bloqueio muito grande na manifestação, porque ele ocupa um espaço, o não perdão, né? O ressentimento, a mágoa, a raiva, são sentimentos, emoções muito densas que ocupam um espaço muito grande na nossa vida, na nossa mente, na nossa consciência, e vai totalmente contra aquele sentimento que é o elemento da criação, que é o sentimento de amor, de alegria. Então, antes de fazer qualquer visualização, primeiro, perdoe. Vai meditar, faz primeiro um exercício de perdão. E eu gosto muito de fazer o exercício do perdão, e isso eu aprendi na terapia multidimensional, que é imaginar a pessoa como se ela fosse uma criança. Porque você imagina que todas as pessoas do mundo já foram crianças, né? E todas as pessoas ruins já foram uma criança inocente, já tiveram ali, né, livres desse pensamento, dessa, desses bloqueios, né, da humanidade, da dualidade. Então, quando eu visualizo uma pessoa que está muito difícil de eu perdoar, e eu visualizo ela criança, isso facilita para mim bastante a poder abraçar, a falar para ela que eu a perdoo e que eu também a peço perdão, né? Porque a gente também tem que pedir o perdão, né? Não é só perdoar, a gente também, com certeza, temos ali, se a gente tem um embate com uma pessoa, provavelmente alguma coisa no nosso campo energético, né, não deu liga ali e também tem algo a ser perdoado. Então, faça o exercício do perdão para você e peça também perdão a essa pessoa. Antes de meditar, antes de fazer essa visualização que eu dei ali no exemplo. Continuando, a parte que lhe cabe. Isto nos traz um conceito da Bíblia que é muito deturpado, o dízimo. Líderes de todos os tipos têm escravizado o homem com o assunto do dízimo, pois, por não se entender a natureza do dízimo e pelo fato das pessoas sofrerem com medo da escassez, esses líderes levam aos seus seguidores a acreditar que uma 10ª parte de sua renda deve ser dada ao Senhor. Ou seja, como eles mesmos fazem questão de de deixar bem claro que quando alguém dá uma 10ª parte da sua renda para a instituição particular, este alguém está dando a sua 10ª parte, ou dízimo, para o Senhor. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você deve dar o dízimo, e você só pode contribuir desta forma. Portanto, quando você diz a si mesmo que você é alguma coisa, você também está atribuindo esta alegação ou qualidade a Deus. E a sua consciência de ser, que não faz distinção de pessoas, retornará para você essa qualidade ou atributo que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear, pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor e sabedoria é definir o que não pode ser definido, pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário, e você deve dar o seu dízimo a Deus, mas de agora em diante, dê ao único Deus e garanta que você irá dar a Ele a qualidade que você deseja ser como homem, declarando-se ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, como mulher, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Mas eu lhe garanto, no dia em que você declarar estas qualidades ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. O que é pedido em segredo será dado abertamente. Ou seja, as suas convicções secretas de si mesmo, estas reivindicações secretas que nenhum outro homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo, pois as suas convicções de si mesmos
São como as palavras de Deus dentro de você. Palavras que têm espírito e que não podem retornar vazias à voz, mas que devem cumprir aquilo que elas proclamam. Tem uma visão que fala, né, que tudo que a gente limpa de crença, de bloqueio, a gente tem que ocupar com outras coisas, porque não pode ficar nada vazio, né, no universo. Então, se você limpa um bloqueio, uma crença, é o que ele fala aqui, né? Você entrega alguma coisa e você recebe alguma coisa. Sempre está havendo essa troca, né, no universo e em tudo que existe aqui na vida da Terra. Então, o que você tem declarado? Qual é a sua parte de dízimo que você está dando ao seu Deus consciência? O que você tem declarado sobre você? E quão desafiador é, gente, a gente se libertar dessas amarras. Isso é um trabalho de formiguinha, é dia após dia. Não adianta você fazer aqui agora, né, daqui a pouco pode vir um acontecimento e isso vai te tirar ali do prumo e você tem que voltar e retomar, até que isso se torne natural para você. É desafiador, e principalmente quando a gente começa nos estudos, quando a gente começa na busca, a impressão que eu tenho é que nosso inconsciente, o nosso subconsciente, na tentativa de nos proteger, traz mais desafios para a gente entender, é isso mesmo? Né, de certa forma, é o universo falando, é isso mesmo, tá vendo? O caminho é esse. Né? Mas ele pode estar ali testando mesmo a nossa vontade, mas com um mecanismo de nos proteger, de, né, nos defender, porque é algo novo, né? É algo que está invadindo ali o sistema e modificando tudo. Então, comece, comece, recomece, recomece quantas vezes for necessário, porque você merece. Nós merecemos, nós estamos aqui para viver a plenitude. O Criador se emanou em cada um de nós para que cada um vivesse a plenitude, experienciando essas dualidades, experienciando a vida humana com alegria, apesar dos desafios. A videira da vida, que eu até coloquei, importante. Você está agora absorvendo do infinito tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento, e nenhuma palavra ou convicção deixará de fluir até você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e suas qualidades que você agora está consciente de ser são como os ramos que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida sem que esteja enraizado na videira, então, da mesma forma, as coisas não têm vida a não ser que você tenha consciência delas. Se um ramo murcha e morre, se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, então as coisas em seu mundo falecem se você tirar a atenção delas, porque a sua atenção é como a seiva da vida, que as mantém vivas e as sustentam em seu mundo. Para dissolver um problema que agora se apresenta real para você, tudo o que você deve fazer é remover sua atenção deste problema. Apesar de sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Torne-se indiferente e comece a sentir-se aquilo, ser aquilo o que seria a solução deste problema. Essa parte me traz até uma certa emoção, porque a gente fica muito assim, enraizado mesmo, né? A gente fica, coloca a nossa atenção, e eu li hoje, assim que eu acordei, eu li um texto que falava isso. Onde você coloca a sua atenção é onde você vai fazer crescer. E agora vem aqui essa confirmação, né, através do livro, que onde você está colocando atenção é isso que você está cultivando no seu jardim. Então, se você está passando por um momento de desafio, de dor, de tristeza, um término de relacionamento, e você fica, né, o tempo todo alimentando essa dor, essa tristeza, é isso que você está fazendo crescer, é esse o seu cultivo. No entanto, se você está, apesar de sentir a dor, você está alimentando a esperança, né, de amanhã vai ser um novo dia, em breve esse sentimento vai mudar, e buscando outro tipo de sentimento, né, buscando se melhorar, buscando cuidar de você internamente, um autocuidado da alma, né, você está alimentando o quê? A sua cura, a sua transição, a sua mudança de fase nesse joguinho. Da mesma forma, o dinheiro, se você está ali preocupada com as dívidas e só fica, nossa, eu tenho que pagar, tenho que pagar, tenho que pagar, né, você está esquecendo de alimentar a energia do dinheiro na sua vida.
Da mesma forma profissionalmente, se você só vê o desemprego, nossa, eu não tenho emprego, não tenho trabalho, eu não consigo, eu não tenho cliente, e você esquece de olhar para aquilo que você construiu, para suas qualidades, para o quanto você tem força, por quanto você é criativa, né? Você esquece de olhar, de alimentar aquilo que você quer manifestar na sua vida. Então, qual o ramo da sua videira você está precisando deixar morrer hoje? Tirar a atenção dele e deixar ele secar, para não levar a seiva da videira para esse ramo. E já vamos começar a secar esse ramo aí e deixar florescer aquilo que a gente quer ver, né? Torne-se indiferente e comece a sentir-se aquilo, ser aquilo que seria a solução deste problema. Você é a solução deste problema. O sentimento é o segredo. Por exemplo, se você foi aprisionado, nenhum homem precisa lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade seria automático. Então, por que olhar por trás das barras das quatro paredes de sua prisão? Tire sua atenção de estar preso e comece a sentir-se livre. Sinta-se livre até o ponto onde isso se torne natural. No momento em que você conseguir, as barras de sua prisão se dissolverão. Aplique este mesmo princípio em qualquer outro problema. Eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço aplicarem este princípio. E num piscar de olhos, as dívidas que eram montanhas foram removidas. Eu vi aqueles que foram dados como incuráveis pelos médicos desviarem a sua atenção para longe de seus problemas e da doença e começarem a sentir-se bem, apesar das evidências de seus sentidos provarem o contrário. E pouco depois, sem se dar conta, suas doenças incuráveis desapareceram sem deixar sequelas. A sua resposta para "quem dizeis que eu sou?" irá determinar a sua expressão. Enquanto você for consciente de estar aprisionado, doente ou pobre, você continuará a moldar ou expressar essas condições. Quando o homem perceber que ele já é agora aquilo que ele está buscando e começar a afirmar que ele realmente é, ele receberá a prova de seu clamor. Este sinal lhe é dado nas Escrituras. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: "A quem procurais?" Responderam-lhe: "A Jesus de Nazaré." Ao que lhes respondeu Jesus: "Eu sou Jesus." E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: "Eu sou Jesus", eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou novamente: "A quem procurais?" E eles disseram: "A Jesus de Nazaré." Jesus lhes exclamou: "Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos." João 18, dos versículos 4 ao 8. Aqui, Jesus significa salvação ou salvador, aquele que tem pleno conhecimento de tudo o que virá sobre ele. Os homens que estão com Judas, que traiu Jesus, são a consciência do homem procurando Jesus de Nazaré, o eu sou, mas que andam com Judas, a dúvida, que os fazem recuar atônitos e caírem no chão. Por isso, se é a Jesus que buscai, deixai os outros homens que não são o eu sou, seguirem os seus caminhos. O eu sou é aquele quem vai te salvar. Se você está com fome, seu salvador é a comida. Se você é pobre, seu salvador é a riqueza. Se você está preso, seu salvador é a liberdade. Se você está doente, não será um homem chamado Jesus que vai te salvar, mas a sua saúde. A saúde se tornará o seu salvador. Portanto, afirme: "Eu sou ele." Em outras palavras, afirme-se ser aquilo o que você deseja ser. Reivindique em consciência, não em palavras, e a sua consciência irá recompensá-lo com seu desejo. Nos foi dito: "Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração." Bem, sinta de. Aqui é Jeremias 29, versículo 13. Bem, sinta de todo o coração que você já adquiriu esta qualidade em sua consciência até que você se sinta ser esta qualidade. Quando você se perder na sensação de estar com ela, esta qualidade irá encarnar-se em seu mundo. Você só fica curado do seu problema quando você toca a sua solução. Contudo, Jesus insistiu: "Certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder." Lucas 8, versículo 46. Sim, o dia em que você tocar algo que você sente dentro de você, sentindo-se saudável ou curado,
Virtudes irão emanar de você e irão se solidificar no seu mundo como bênçãos. Foi dito a você: Você acredita em Deus? Crede também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser um com Deus. Filipenses 2, versículos 5 a 6. Você deve mesmo, você deve fazer o mesmo. Sim, comece a acreditar que a sua consciência, que é a sua essência de ser como a essência de Deus. Reivindique para si todos os atributos que você deu até então a um Deus externo a você e comece a expressar essas afirmações. E aqui, gente, é bem repetitivo, mas o sentimento é o segredo, até é um dos livros que o Neville Goddard traz para a gente, né? O sentimento é o segredo. E ele traz esse capítulo falando, eu acredito que no livro ele vai falar bastante, mas resumindo é isso, né? Quem você é, quem você diz que você é. Essa é a consciência de ser. E não é com palavras, é com sentimento, é muito mais, né? Quando você vai buscar, busca de coração, e aí você já tem essa qualidade. O Alfa e o Ômega. Pois eu sou Deus de perto e não de longe. Jeremias 23, versículo 23. Eu estou mais perto de ti do que as tuas próprias mãos e teus pés, mais perto do que tua própria respiração. Eu sou a consciência de ser. Eu estou em tudo o que um dia você venha a ser consciente de ser, no princípio e no fim. Antes do mundo ser mundo, eu sou. E quando o mundo deixar de ser, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Este eu sou é a sua consciência. Ah, me lembrou aquela música do Raul Seixas. Acho que é Gita. Depois eu vou deixar aqui nos comentários. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Salmo 127, versículo 1. A não ser que o Senhor, que a sua consciência estabeleça primeiro o que você procura, você irá trabalhar em vão para conseguir o que você quer. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Então, na verdade, abençoado é o homem que confia em si, pois a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Você acredita em Deus? Crede também em mim. Retome a sua confiança. Não deposite a sua confiança nos homens, pois eles apenas refletem o que você expressa e só podem trazer a você ou fazer para você aquilo que primeiro você faz para si mesmo. A vida. Ninguém tira de mim a menos que eu a entregue de espontânea vontade. Eu tenho o poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículo 18. Eu tenho o poder de arruiná-la e o poder de restaurá-la. Aconteça o que acontecer ao homem neste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem ou manifestação vem a mim a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido. E eu e meu Pai somos um. Creia nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo que ele é e continuará a fazê-lo até que ele descubra que ele é a causa de tudo. Eu sou não veio para destruir, mas para cumprir. Eu sou a essência que existe dentro de você. Nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si mesmo. Então aqui, gente, é sair mesmo, né, dessa consciência de culpar os outros. Primeiro a gente tem que trazer a responsabilidade para a gente, qual é a minha parcela responsável nessa situação. E a gente tem essa cultura mesmo de culpar, né? Culpar o governo, a gente culpa os médicos, a gente culpa a farmácia, mas a gente está alimentando tudo isso através da nossa parcela de responsabilidade. Então é preciso sim que a gente comece a trazer o eu sou, a nossa consciência, né? Ninguém tira de mim a menos que eu a entregue de espontânea vontade. Não é minha responsabilidade, é o eu sou em mim. E é eu sou que está manifestando. O eu sou o homem manifestando essa vida, né? Saia do nível da pobreza. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo.
não importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que primeiro ele declare-se ser rico, pois as evidências sucedem, elas nunca precedem. Isso me lembra uma frase que fala assim: tem um homem que ele era tão rico, ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Então, né, tá falando aqui disso. Qual que é a sua consciência de ser? Não adianta você ter toda a riqueza em volta, que mesmo com toda essa riqueza, se você não tiver essa consciência internamente, você não tem, você vai ser pobre, né? Ficar frequentemente murmurando e reclamando das limitações da pobreza enquanto se permanece pobre em consciência é o hábito dos tolos. As mudanças da vida não podem ser realizadas neste nível de consciência. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você, sozinho, chegou a essa condição de perda e escassez e tome a decisão dentro de si para se elevar a um nível maior, onde o novilho gordo, o anel e o manto aguardam a sua reivindicação. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas enquanto nós continuarmos a condenar a nós mesmos. Então, assim seja qual for a sua doutrina a respeito destes assuntos, guarda-a com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos 10, versículo 14. Pois a vida nada condena, tudo ela manifesta. A vida não se importa se você se considera ser rico ou pobre, forte ou fraco. Ela te recompensará eternamente com aquilo que você afirmar como verdade sobre si mesmo. É, Aqui eu falo, eu até anotei aqui um exemplo de, eu lembro quando a Grazi Massafera do Big Brother, eu lembro quando ela participou e quando ela saiu, estava naquela época daquelas câmeras digitais, né, que a gente tirava foto de tudo, não era celular na época, era câmera mesmo. E a Grazi saiu. Quando ela entrou no Big Brother, ela tinha uma condição de vida, né, bem diferente de quando ela saiu, que ela saiu bem famosa, né, com muito dinheiro, assim, muitas já contratos fechados, de comercial, publicidade. Então a Grazi saiu, entrou pobre e saiu muito rica. E ela chegava numa loja assim para comprar e ela olhava e falava: Não, não posso, não tenho dinheiro. E, e, e o assessor, a pessoa que estava com ela: Não, pode comprar sim, pode escolher a que você quiser. Então, assim, dentro dela aquilo ainda não tinha se realizado, né? Ela já tinha manifestado, mas internamente ela ainda ficava assim: Gente, será que eu posso mesmo? Será que isso é real? Então, isso é um exemplo de manifestação e eu achei interessante, assim, né? Eu posso ter todo o dinheiro que eu preciso e ainda ser pobre. Foi uma anotação que eu fiz também, porque a gente é aquela frase que eu falei no início, né? No início dessa parte, é, era um homem que ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Então a nossa consciência ela tá ali, ai, com tudo isso em volta o tempo inteiro, gente. E tinha uma coisa que eu queria falar para vocês, que era um exemplo que eu ia dar, mas eu não vou lembrar agora. Mas a gente continua então. É, ainda vou fazer mais essa parte, mas eu acho que não vai dar para terminar hoje. A gente vai ter que fazer mais em duas partes mesmo, gente. Tá ficando longo já e é cansativo. Então a gente vai parar por aqui. Na quinta-feira tem o final. Aí sim a gente vai ler até o final, porque falta pouquinho. E, e eu gostaria muito de saber a sua opinião, como está sendo para você acessar esse conhecimento. É algo que você já tinha consciência? Como que está a sua atenção? Ela está focada nos ramos da sua videira que precisam nascer, que precisam crescer, ganhar vida, ou nos ramos que precisam morrer? É muito importante a gente internalizar isso, né, gente? Uma coisa que eu ia falar aqui nessa questão de culpar, né, os outros, assim, eu lembro que quando eu era mais nova, assim, eu tinha tanta revolta, gente, que eu culpava até assim, culpava meu signo, falava com a minha mãe, por que que você não me fez um outro signo, mãe? Né, queria achar sempre um culpado, quanto que é a nossa imaturidade, né, a consciência imatura, ficava tentando achar culpados para questões que eu estava vivendo. Então, assim, é, quando a gente assume essa consciência, gente, a gente pega o lado luz de tudo, porque tudo tem dualidade aqui na Terra, né? A gente tem a luz e a sombra. Então, pegando esse exemplo aí do signo, né? O signo ele tem a luz e a sombra.
E ele tem ainda várias facetas, né? É muito mais um estudo muito mais profundo a astrologia. Mas o signo ele tem a luz e a sombra. Então, quando a gente está firme, quando a gente se tem a nossa autenticidade na vida, a gente assume o nosso lado luz. A sombra, ela vai continuar existindo, mas ela vai ser acolhida pela luz. Então, ela vai ser mais fácil lidar com ela, vai ser mais fácil olhar para essa sombra, sabe? Então, pensem sobre isso. Eu queria deixar essa última mensagem aqui. É, Pensem sobre isso. E no nosso próximo encontro a gente finaliza e vamos seguindo, tá bom? Eu sou Carol Diamond. Se você gostou e fez sentido para você essa leitura de hoje, comenta aqui para mim, deixe seu comentário, deixa um like. E se você está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com mais pessoas, gente. Vamos espalhar coisa boa. Vamos levar em forma de gratidão ao universo, né, por estar nos presenteando com essa leitura, que é uma leitura transformadora. Se você se permitir abrir a sua mente, abrir o seu coração para receber essas informações que já existem aí dentro de você, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu tenho experienciado mudanças de todos os tipos aqui na minha vida, através dessas leituras que a gente está fazendo. Então, permita-se, né? Se abra para esse conhecimento. E faz isso em forma de gratidão, compartilha, leva para mais pessoas para que a gente possa esparramar aí, como eu gosto de imaginar aquela dente de leão, aquela florzinha que a gente sopra e vai esparramando aquelas folhinhas, aquelas sementinhas para todos os cantos, que a gente não sabe nem onde vai cair, mas com certeza é alguém que está precisando ouvir exatamente essa mensagem. Isso é muito comum de acontecer, né? Um beijo grande, uma boa semana e até o nosso próximo áudio vídeo. Tchau, tchau.